Analisar aqui embaixo essa função com alguns exemplos. Olha aqui, que interessante. Essa primeira aqui, S igual a 100 mais 15t mais 8t quadrado. Então a gente percebe, já que o 100 está sozinho, ele vai ser posição inicial. Por que não está esse zero aqui? Deixa eu colocar o S0 aqui de preto nessa tabela, tá? Então, reconhecendo na função que a posição inicial é 100. Já o 15 está ligado a t, então ele vai ser velocidade inicial, é o que está escrito aqui, ó, certo? E o que está ligado ao t quadrado? 8. Então a aceleração é 8. Cuidado, o que está ligado ao t quadrado é a metade da aceleração, olha lá. É a sobre 2. A sobre 2 é a metade. Então, se eu estou vendo 8 ligado ao t quadrado, significa que a aceleração é 16. 8 é a metade dela. Aí vai ter alguns pontos interessantes, como por exemplo, esse número negativo aqui, olha, menos 60. Significa que a posição inicial dele é menos 60. O que é outra coisa aqui? Essa terceira função tem termos em t e t quadrado. Ué, cadê o que não tem nem o independente? Bom, vai ser zero, olha aqui, ó. Já que eu não estou vendo nenhum elemento desligado de t, é porque a posição inicial é zero. Olha aqui o menos ligado ao t quadrado é um menos 1, só que é a metade, então a aceleração dele é menos 2. Então se você for fazendo todas essas observações, como nessa última aqui, olha só, tem termo em t quadrado, então significa que a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero. Tá? Então, todas as ideias de função horário também, elas entram aqui, tipo, em que momento ele passa na origem. Passar na origem significa a posição final ser zero, e coisas assim. Tá? Encontro de móveis, para dois móveis se encontrarem, a posição de um tem que ser igual ao do outro. Só que no lugar de posição vai ser todo aquele trambolho ali em cima. Muito bem, bora resolver logo um exemplo para nós nos aculturarmos aqui com essa ideia. Que diz assim, um ponto material tem movimento retilíneo uniformemente variado, viu? Agora já não é simplesmente uniformemente variado, ele também percorre uma trajetória retilínea. No instante t igual a zero, ele está a 10 metros da origem, com velocidade de módulo 5 metros por segundo e aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado, orientadas no mesmo sentido do eixo, como indica a figura abaixo. Módulo significa que ele não está preocupando com a direção, só isso. Então tá ali, ele quer que, tá vendo? A posição inicial é 10, ele está chamando de x, tá? Mas pode ser s. No instante inicial, a velocidade está para a direita e a aceleração também. Ele quer que determine a função da posição em relação ao tempo no SI. Bom, nada mais é do que a nossa função horária. Então, bora lá. Letra A. A função da posição, função horária é assim, olha, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vou trocar logo aqui. A posição inicial dele é 10. A velocidade inicial dele, ele falou 5, né? 5. Então, 5t mais a aceleração dele é 4. 4t quadrado sobre 2. Tá? Finalizando a nossa função, ficou S igual a 10 mais 5t mais 4 dividido por 2 dá 2. 2t quadrado. Fechou. Todos os termos estão no Sistema Internacional, no SI. A letra B, ele pede a posição do móvel no instante 2 segundos. Bom, quando o tempo for 2 segundos, olha como é que fica a nossa função horária. S igual a 10 mais 5 vezes 2 mais 2 vezes 2 quadrado. Simplesmente. Então a posição final ficou 10 mais 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Então 10 mais 8 deu 28 metros. Então em 10 segundos esse móvel vai estar na posição 28. Agora a letra C é o terror do pessoal, rapaz. Ele quer saber em que momento a posição dele será 85 metros. Muito bem. Então, quando a posição dele for
85 metros, olha como é que fica a nossa função horária. Então, onde tem S, eu coloco 85 e vou ter que descobrir o valor de T. Percebeu? Rearranjando, eu vou ter 2t quadrado mais 5t. Tô me ajeitando para ficar com uma cara de equação de segundo grau, tá? Esse 85 vai passar para lá subtraindo, ou seja, vai ser menos 75 mais aquele 10. Então vai ficar menos 65. Bom, nesse caso aqui, agora eu preciso reconhecer os termos A, B e C, que no caso o A é 2, o B é 5 e o C é menos 65. E agora eu preciso calcular o delta e o Bhaskara, certo? Para resolver, para descobrir esse valor de T. Então, vou aqui na mágica da edição já resolver essa equação de segundo grau para ganharmos tempo, tá? Bom, enquanto eu estava resolvendo, eu percebi que, na verdade, esse daqui dá 75, né? 85 menos 10. Bom, aqui estão os dois valores de T. O primeiro T' se foi menos 7,5, seria as raízes dessa equação de segundo grau. E o outro, 5 segundos. O que a gente precisa fazer aqui? Esse valor aqui não tem sentido, um tempo negativo. Então está aqui. O instante em que ele passa pela posição 85 é de 5 segundos. É isso que você precisa fazer. Beleza? Bom, temos também, já estamos só vendo as funções horárias, ou seja, todas as funções que estão dependendo do tempo. Mas e quando ele não der o tempo? O que nós vamos fazer? Olha o que é interessante. Nós já aprendemos duas funções aqui. Uma delas é a da velocidade e a outra é a do espaço. Eu vou colocar ΔS aqui, tá? ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Tá? Eu passei aquele S0 para o outro lado, ficou S menos S0 de novo, que fez a composição do ΔS. Deixa eu usar alguns artifícios aqui interessantes. Primeiro, eu vou elevar ao quadrado, né, nesse daqui, todos os dois lados. Aí ficou V quadrado igual a... Bom, aqui eu tenho um produto notável. Vou ter V mais AT multiplicado por V mais AT. Ou seja, eu tenho que fazer o chuveirinho. Se você quiser ver, tirar dúvida como é que faz isso, entre em contato comigo. Mas é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. No caso aqui, eu vou multiplicar tudo por 2 vezes A. Ó, vou multiplicar toda a equação por 2A. 2 vezes a aceleração. Então, o ΔS vai ficar 2A ΔS. O V0t vai ficar 2V0... V0, Thiago. V0AT. E aqui vai ficar 2A quadrado, T quadrado, sobre 2. Bom, essa daqui desse lado dá para ajeitar um pouquinho, né? 2A ΔS. Então fica 2V0AT. E nesse caso aqui ficou A quadrado, T quadrado. Ó, você tá vendo esse termo aqui? Ele também está bem aqui, ó. Então, onde tiver 2V0AT mais A quadrado, T quadrado, é a mesma coisa que 2A ΔS. Então, naquela fórmula da direita, ficou assim, ó, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, eu acabei montando uma função que ela é independente do horário, que eu não vou precisar. Sendo que esse ΔS é o deslocamento do móvel, tá? É a única coisa diferente. V0 é velocidade inicial, V é velocidade final. Bora ver um exercício?
diz assim, um ponto material tem movimento retilíneo uniformemente variado. No instante t igual a zero, ele está a 100 metros da origem, com velocidade de módulo 5 metros por segundo. Então aqui eu vou ter o meu S0. Ali já tenho V0 e a aceleração 2,5. Determine desse ponto material o módulo da velocidade a 220 metros da origem. Então aqui ele está dizendo que a posição final dele é 220. Vamos lá. Bom, eu não tenho tempo aí. Eu tenho um instante inicial ali em cima. Sim, mas é só isso também. Mas eu sei que a velocidade por Torricelli, eu nem falei o nome dele, né, da fórmula, né? É 2A delta S. A velocidade final eu quero. A velocidade inicial ele deu, que é 5. Mais 2 vezes o A. A aceleração que é 2,5. Delta S, ele estava na posição 100 e foi para 220. Então, ele deslocou 120. Certo? Não vou mais mexer com essas coisas. Imagino que você já deva dominar isso. Deveria. 5 ao quadrado, 25. Mais aqui dá 2 vezes 2,5 dá 5. Deu 600. Então aqui deu 625. Então V quadrado igual a 625. Então eu tiro a raiz de 625. Aquele quadrado vai em forma de raiz. E descubro que a velocidade final dele, raiz de 625, é 25. Certo? Só isso. Letra B diz assim, a posição dele quando o módulo da sua velocidade for 15. Então agora ele deu o valor da velocidade final. E quer saber qual a posição. Então bora lá. Torricelli, ou Torricelli, vai do gosto do freguês. Velocidade final dele aqui foi 15. Então 15 ao quadrado, velocidade inicial 5, mais 2 vezes 2,5. Olha, o livro didático está cheio de exercício, tá? Para você dominar essa função aqui. E na internet também está cheio. Então aqui deu 225, 25, mais 2 vezes 2,5 dá 5. Vou colocar logo aqui. 5 delta S. Daqui, esse 25 vai passar para lá, vai ficar 225 menos 25, que no caso vai dar 200. Isso vai ser igual a 5 delta S. Aí eu vou passar o 5 dividindo, vai ficar 200 dividido por 5, vai dar 40. 40 metros. Essa não é a resposta, ele quer saber a posição final. Posição final. Então, delta S é a posição inicial menos a final menos a inicial. Olha aqui, ó. S menos S0. O delta S deu 40. A posição final é o que ele quer. E a inicial? A inicial ele deu lá em cima. Ele começou a 100 metros da origem. 100 metros da origem. Então, quando você passar aquele menos 100 para lá, vai ficar mais 100. Então, ficou 100 mais 40. Então, ele parou na posição 140. E essa seria a ideia. Tá ok? Bora prosseguir aqui. Agora, finalizando com o gráfico no movimento uniforme. Bom, a verdade é que, como você percebeu, eu já disse que era uma função do segundo grau. Então, o gráfico da posição pelo tempo vai ser uma parábola, que é o que você está enxergando aí. O que você precisa identificar? Alguns pontos interessantes, como a posição inicial aqui, ó, porque no tempo igual a zero, aquele ponto representa a nossa posição inicial. Bom, se você for perceber, à medida que o tempo vai passando, o gráfico não vai subindo, então significa que ele é um movimento progressivo. Se as posições elas vão aumentando, o movimento é progressivo. Esse segundo trecho aqui, você percebe que agora as posições elas vão diminuindo, ou seja, aqui ele começa a ser retrógrado. Todo ele, na verdade, né?
esse ponto aqui, 6, o que você precisa perceber? Qual é a posição dele? É 0. Tá vendo? Ele está na altura 0, vamos dizer assim. Então, significa o momento em que ele passou na origem, certo? Aquele momento 6 ali é o instante em que o móvel voltou para a origem. Ou passou pela origem, porque ele não estava, né? Ele saiu do 12, foi até o 16 e voltou. Foi até o 16 e voltou na trajetória. Agora, o que é interessante a gente perceber? O termo que estava ligado ao t quadrado lá na função é a aceleração. Lembra disso? E a aceleração é o coeficiente do t quadrado. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que se eu tenho a minha concavidade voltada para baixo, deixa eu colocar aqui, ó. A concavidade da parábola está para baixo, significa que aquela minha aceleração é negativa. Esse é a recurso lá de matemática. Se as coisas estão negativas, eu fico triste. Então aqui a aceleração, ela é negativa desse gráfico. Diferente que se a aceleração fosse positiva, eu estaria feliz. Então a parábola ia estar com a concavidade para cima, tá? Não é o caso. Aqui a minha aceleração, ela é negativa. É mais isso que nós precisamos reconhecer, tá? Tem o vértice da parábola, todas aquelas características da função quadrática. Ó, deixa eu fazer um apanhado total aqui de todos os gráficos.